Helena, vamos começar aqui as nossas perguntas. Eu, por exemplo, estou curiosíssima, estou super curiosa a respeito de algumas coisas. E a primeira pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: como foi a sua conversão? Bom, essa história ela é recente, não é uma história muito antiga. Eu tenho 36 anos e eu, desde sempre, busquei a Deus. Sempre, desde jovem, adolescente, sempre ouvia falar muito de Deus dentro da minha casa, minha família, alguns amigos, sempre ia para a igreja, gostava de ir para a igreja por causa dos louvores, porque eu gostava muito das músicas. Então, eu sempre busquei a Deus. Mas eu tenho uma lembrança que eu nunca encontrava um lugar. Talvez porque eu buscasse um lugar e não buscasse diretamente a Deus. Mas eu creio que seja pela imaturidade, né? Muito jovem, e eu era uma pessoa muito festeira, eu era uma menina muito bagunceira, então acabava meio que as distrações, que hoje eu tenho a compreensão do que seja, né? As distrações fazia com que eu não tinha realmente o meu coração e os meus olhos voltados realmente para a história de Jesus, para Deus. Mas mesmo tendo sido um início um pouco conturbado de buscar um lugar, contribui para hoje, né? Para o que hoje eu me tornei, me transformei a partir do que Jesus, Deus, fez na minha vida. Eu me converti ano passado, dentro de uma experiência que eu fui convidada. Eu sou da Igreja Atitude, Pastor Josué. Eles têm um projeto dentro da igreja que se chama Vida Vitoriosa. E eu fui convidada a conhecer a Deus num encontro. Me convidaram, falaram assim, que tal um encontro com Deus? Eu falei, gente, é agora. Que convite maravilhoso. E eu já estava na igreja, eu já frequentava a célula, eu já ia para os cultos, e eu sempre ia lá na frente, né, quando chamavam, aí eu comecei a me entregar realmente de verdade. Quando teve a experiência do Vida Vitoriosa, eu falei, é agora que eu vou, e eu quero saber realmente quem é esse Deus. Que legal. Quero conhecer esse Deus. Então eu fui para o Vida Vitoriosa. Uma semaninha antes do Vida Vitoriosa, eu passei uma semana muito difícil. Sempre assim. Espiritualmente. Foi uma semana de muito pavor e pânico real. Eu tive uma experiência muito, muito difícil, que até de falar e de lembrar é algo que me arrepia. E eu lembro que 2 dias antes do Vida Vitoriosa, eu falei que eu não ia mais. Eu não ia mais, que eu não queria mais saber dessa palhaçada, desse negócio de igreja, desse negócio de Deus, chega. E eu falei que eu não ia mais, e eu lembro que a líder da minha célula veio até a mim, e ela, com toda a sabedoria, com toda a paciência, com tanto amor dentro do coração dela, ela conversou, eu me acalmei, e eu falei, não, eu vou. E quando eu cheguei no Vida Vitoriosa, eu não posso contar, porque é segredo. Sim, sim. Se você quiser saber o que aconteceu lá, vá também. Vá no Vida Vitoriosa, gente. É isso aí. Não é brincadeira, é sério, é real. Foi uma experiência para mim muito maravilhosa. Quando eu cheguei no Vida Vitoriosa, eu simplesmente tive um encontro com Deus através de um sonho. Na primeira noite, na segunda noite que eu dormi, foram 2 noites dormindo. Na segunda noite que eu dormi, eu tive um encontro com Deus direto. Deus apareceu para mim no meu sonho. E ele trocou literalmente a minha identidade. Literalmente. Que bênção. Eu tive uma experiência no sonho que foi real. Tenho certeza que não foi igual eu sonho todos os dias. Porque eu sou uma pessoa que eu sonho muito, então eu sei que não foi um sonho. Mas foi através de um sonho, pois eu estava dormindo. Esse encontro, Deus apareceu para mim, ele falou comigo e ele me entregou uma identidade nova. Ele me entregou um papel igual uma célula de identidade. E falou para mim que a partir daquele momento, eu não era mais a Juliana. Meu Deus. Eu não era mais a Juliana que eu achava que era. E no mesmo dia, a gente teve uma dinâmica que no sonho ele me revelou como seria.
E nessa fase eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida pessoal, na minha vida amorosa. E eu tinha uma situação relacionada a uma aliança, de fato, aliança de casamento. Eu tinha um período que eu não estava utilizando essa minha aliança. E ele falou para mim que a verdadeira aliança dele comigo era essa aqui. Eu ganhei essa aliança. Foi quando eu fico até emocionada, mas eu não vou chorar. Não, pode chorar. Aqui você pode tudo, tudo, tudo. Foi quando, antes do Vida Vitoriosa, eu falei, Senhor, eu quero uma verdadeira aliança na minha vida. E ele me entregou essa aliança. É muito forte. Eu entendo. É muito forte.